Sou Canarinho na área, estamos de volta, pessoal, terceiro episódio já, passa rápido demais, mas a gente está muito feliz e agradece muito todo mundo que está acompanhando, que está olhando e vendo com a gente, trazendo comentários, trazendo feedbacks, a gente está aqui aprendendo, novamente, sou Canarinho de torcedor para torcedor, então nós estamos aqui com a maior felicidade possível aqui nesse terceiro programa. E estamos com o time completo, né? JP e Biel estão aqui conosco. JP, fala aí pra gente como é que estão as coisas, como é que você tá? Animado aí pra essa nova fase aí da seleção? Claro, João, sempre animado para falar da seleção, né? Um assunto que a gente gosta muito, e a perspectiva agora para esse mês de outubro são a segunda rodada das eliminatórias, né? Na verdade, a segunda janela aí das eliminatórias, com dois grandes jogos, né, pela frente, então acho que é o que a gente vai poder estar falando aqui, debatendo, entendendo um pouquinho de como vai ser esse mês aqui, né? Exatamente. E tem novidade aí, né? Vamos ter gente em loco aí, vamos lá, daqui a pouco a gente fala disso. Fala, Biel, e aí? Animado? Turma animada? Conta pra gente. Pô, animado, primeiro agradecer, né, gente, mais uma oportunidade da gente estar reunido falando sobre a seleção. Animado, outubro, mais 2 jogos, né, da seleção, convocação já saiu essa semana, então já tá tudo encaminhado, então animadaço pros jogos. Uma seleção acaba não sendo uma das mais fortes, a outra já é uma das mais fortes da América, então animado pros jogos. Seleções, uma que dá pra bater de frente, a outra que nem tanto, mas é uma seleção forte. Tem jogadores que a gente conhece, né? Então, animado. Boa, vai ser um bate-papo aqui bom. Hoje vai ser um terceiro programa mais solto. A gente vamos falar aqui da convocação, vamos falar um pouco aí das expectativas, do que a gente acha, o que a gente espera para esses jogos. Mas o mais importante é que a gente está junto com vocês. Escreve aí embaixo, comenta, participa com a gente. Roda a vinheta, bora! Boa, pessoal, então vamos lá, terceiro episódio, maneira descontraída aqui, vamos bater um papo sobre a seleção, sobre a convocação saiu agora, a gente já tem o time os jogadores definidos aí para essas 2 próximas rodadas. Quais foram as impressões iniciais antes da gente entrar no detalhe aqui, JP? Pensando na forma de jogar, acho que o Diniz já tá querendo deixar o legado dele em relação aos jogadores que estão vindo, estão sendo convocados, né? Então, assim, pouquíssimas mudanças. A gente pode falar de 3 nomes que saíram da lista de setembro para essa agora de outubro, e que são mudanças, assim, por posição mesmo, talvez por alguma coisa que ele viu no jogador. E acho que a única alteração, assim, mais diferente é a volta do Vinícius Júnior pela saída do Martinelli, que tá contundido, né? Então, espero a continuidade mesmo, até para criar a forma de jogar, a identidade da seleção, que com certeza o Diniz está pensando nisso, né? Criar aquele entrosamento, né? Sim. E o Biel, assim, né, com todo respeito do mundo, mas é pra massacrar a Venezuela, não é? O que você acha aí? Vamos pensar aqui, falando de uma maneira assim, fala sério. Com todo respeito à gigante Venezuela, né? Tem que dar um pau, tem que amassar a Venezuela, porque não é uma das seleções mais fortes da América. E a Venezuela não vem num começo muito bom de eliminatórias, perdeu um jogo e ganhou o outro. Então, não vem daquele começo das maiores seleções. Então, e a Venezuela também não tem aquele histórico, né? Como o Brasil, Uruguai e a Argentina, que já são campeões do mundo. Então, tem que ganhar com facilidade. Tem, e foi igual o JP trouxe no último episódio, né? Assim, a gente quer muito, a Venezuela é um país aí que se espera que ela esteja a primeira vez, mas assim, né, JP? Cara, da Venezuela não tem jeito, né? Pelo menos contra o Brasil, Venezuela, desculpa aí, mas... é bem por aí, né, João? A gente quer a Venezuela na Copa, mas não quer que ela atrapalhe a campanha do Brasil. E vamos ser sinceros, né? Fora de casa, a Venezuela jogou com a Colômbia,
perdeu de 1-0, mas assim, o primeiro tempo ela teve só 20% da posse de bola. No segundo ela tentou jogar um pouquinho, tomou o gol do Borré, né? Então a Venezuela perdeu de 1-0, mas pouco criou, pouco fez. Então jogando fora de casa, o sistema deles é um sistema para se defender e não tomar gol e não ter a bola, porque não tem qualidade para construir jogadas. Então vai deixar a bola com o Brasil e você imagina, num calor de Cuiabá, o Brasil em cima da Venezuela, cara, eu acho que dá para esperar aí mais uma goleada, né? Vai, eu acho também. Acho que se bobear até dá pra comemorar depois um pouquinho, né? Tomar os jogadores. Ainda mais o Brasil arrumado, né? Brasil arrumado, exatamente. E aí falando dos jogadores, né, galera? Assim, acho que agora botando goleiros, né? Sem surpresas, Alisson, Ederson e Lucas Perry. Mudaria alguma coisa aqui? Nada. Não. Acho que não tem. Eu acho que não é o momento pra mudar também, né? Porque assim, Ederson titular, né? Continuaria com o Ederson, com certeza. Eu tô pegando a cola aqui no celular de defensores, né? O Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, o Nino foram os convocados. O que vocês acharam aí? O Bremer entrou no lugar do Ibanez, né? Que o Ibanez nem jogou, né? Ele entrou, acho que no primeiro jogo, no final do jogo, no lugar do Gabriel Magalhães, mas... Se lesionou, né? Tava mal, não é que ele acabou se machucando, ele tava mal, sentiu um mal-estar, né, no final do jogo, e o Ibanez entrou pra repor o Magalhães, mas não foi aquela substituição porque o Magalhães estava mal ou porque o Ibanez queria... Desgaste de final de jogo, né? Isso. E assim, né, gente, não vai ser exigido, né, no primeiro jogo, pelo menos contra a Venezuela, dá pra fazer até uns testes, o que vocês acham, assim, pra pensar, né, porque não vai ter uma exigência muito grande, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Sim, é a mesma coisa o goleiro, né? Porque pouco vai chegar, ele vai estar ali defendendo, obviamente, mas a dupla de zaga pouco vai ser exigida, né? Se tudo for dentro da conformidade. Mas... Dá pra fazer uns testes, né, velho? Dá pra colocar uns jogadores do Brasileirão, né? Que não são muito usados nos jogos da seleção. Então, como é Venezuela, dá pra usar o Nino, dá pra usar o Pérez, dá pra usar o Gerson, que foi convocado, que a gente vai falar mais pra frente, o Veiga. Então, dá pra fazer umas mudanças pra esses jogadores que jogam no Brasileirão ter mais oportunidade na seleção, que não tem tanto atualmente. Mas daí talvez vai contra o que o Diniz quer colocar a filosofia e montar o esquema de jogo, né? Tem os dois lados, né? Exato, mas é por isso que é legal até pra gente imaginar o que vai acontecer, porque de fato isso que ele falou faz todo sentido, da gente mudar o time pra jogar com um adversário mais fraco, mas ao mesmo tempo ele vai preparar, acho que, com a Venezuela pro jogo com o Uruguai. Então, assim, como a reunião da seleção é num período de 10 dias, então acho que ele já vai trabalhar com esse time pra esses dois jogos e já pensar em novembro, que aí vem a Argentina também e Colômbia, né? Mas mesmo assim, a zaga dava pra dar uma mexidinha. Falando de setor, assim, sim, poderia, né? Com certeza. Mas, e aí de laterais? Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Zero mudanças, eu não mudaria, porque não tem nenhum lateral em ótima fase, que eu digo, porque tem até alguns que estão jogando bem, mas não tem aquele jogador que está se destacando muito para unanimidade, né? Sim, para tirar, para desbancar um e colocar outro. Então eu não mudaria nada. Essa é uma posição que a gente tá sentindo falta, né, JP? No Brasil, né? E não é de agora, né? A gente já tem algum tempo, acho que... Depois do Cafu e Roberto Carlos, será? Teve o Marcelo também, o Daniel Alves ali, o Maicon, né? Então a gente teve alguns laterais que tá num nível superior aos que estão hoje, né? Mas pra esses jogos agora, acho que a manutenção dos dois laterais, que era o Danilo na direita e o Lodge na esquerda, né? Sim, é isso aí. Também acho que não vai mudar, não vai ter muita diferença, né, Biel? Sim. Boa. Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Casimiro, Gerson e Rafael Veiga. Bom meio-campo, hein, cara? Diferente aí das laterais, pelo menos na minha opinião, hein? Assim, o meio-campo aqui a gente tem opções, né? E a substituição que veio pra essa janela, né? Ele tirou o Joeliton e trouxe o Gerson. E o Gerson, no final do mês passado, na final da Copa do Brasil, foi, acho que, o grande destaque do Flamengo no jogo do Morumbi, né? Ele teve uma mobilidade, criou bastante situação de pressão em cima do São Paulo. Então, assim, o Gerson, ele é uma convocação que a gente questiona porque ele não vinha bem, mas depois da convocação no primeiro jogo, ele jogou bem, né? Então, assim, será que é um cara que tá motivado mesmo, que a convocação o ajudou nesse sentido? Pode ser, mas é um
um jogador interessante, porque ele já tem uma bagagem europeia, ele é um cara que a gente sabe que é uma das fortalezas do Flamengo, né? Não, verdade. E pegando um gancho assim do Gerson, Biel, se fosse pra pensar, e JP, né, também, mas se fosse pra pensar no lugar do Gerson, quem que você traria aí, se fosse dentro de vocês, assim, da geração aí que você tem e tudo mais, quem que vocês discutem que você acha que tá fazendo falta ali, que poderia substituir o Gerson? Entre os meus amigos a gente normalmente fica falando muito do próprio time, né? Cada um defende o jogador do próprio time. Então, e eu acho, eu não vou comentar meu time, né? Não quero causar polêmicas. Chuta aí, pessoal. Quem que vocês acham aí? Quem que vocês acham que é o time aí do coração do Biel? Vamos ver quem acerta, vamos ver. Uma hora a gente se fala disso, né? Mas assim, eu acho que nessa seleção tá faltando mais aquele cara que arma o jogo, que pega a bola e ele procura a bola pra tocar a bola nos espaços vazios. Então, tá faltando como um Lucas Moura, um Ganso, um Eduardo, um jogador que busca a bola no setor defensivo e vai com ela até o setor ofensivo pra distribuir na frente. Então, cada um cita do seu time, mas esses que eu traria no lugar de alguns meio-campistas. Eu particularmente, eu prefiro o Ganso no lugar do Gerson, mas o Gerson ele é melhor defensivamente do que o Ganso, mas ofensivamente o Ganso é melhor do que o Gerson. Então, vai muito do esquema do Diniz. Vai muito do esquema. Sim. Mas aí, dentre essas opções que você vê, você acha que o Rafael Veiga, destaque aí do Palmeiras, também não pode suprir essa condição de ser o cara que carrega a bola do fundo pra frente? Porque hoje em dia, é isso que você falou. Você falou do Brasil, eu tô falando do Brasil, a gente tá falando do Brasil. Sim. Só que se a gente olhar o futebol mundial, o meio campo criador hoje tá em escassez também, igual quando a gente fala dos laterais, né? Em qualquer seleção que você diz? Não, ainda tem o Messi. Pô, o Messi O De Bruyne, sim, mas, sim. Assim, mas são jogadores já então, avançados na carreira. exato. Tá falando novos, agora, né? Agora vamos tentar pensar aqui em jogadores novos nessa função em outras seleções. É verdade. Difícil, é né? uma boa discussão aí pra gente pensar, hein? Tanto que os jogadores que eu falei, os três estão acima dos pelo menos dos 30 anos. Então eles já têm uma idade mais avançada. Então acaba sendo uma posição que faz falta muito na seleção. E falando do Veiga, o Veiga ele pode fazer essa função, mas não é essa função que ele faz no Palmeiras. Ele faz uma função mais ofensiva. É esse jogador que pega a bola na defesa e traz pro ataque é mais o Zé Rafael. Então o Veiga ele recebe essa bola na frente, ele não recebe essa bola atrás. Então o Veiga ele pode fazer essa função, ele tem habilidade, tem qualidade para fazer essa função, mas ele não é o jogador que faz essa função no Palmeiras. Vocês acham que se o Scarpa tivesse ficado por aqui, mantendo o que ele vinha fazendo lá, não tivesse feito a transferência, ou seja, não tem como a gente prever o futuro, mas se fosse jogar lá para aquele momento que ele vivia quando foi para fora, vocês acham que ele seria uma opção boa aí para essa posição? Eu acho que sim. E uma pena que ele nunca teve oportunidade, né? Assim, eu acho que ele foi convocado naquelas seleções que era para super clássico, né? Mas seleção mesmo agora, tipo para eliminatória, para essas competições, ele não teve oportunidade. Infelizmente no Nottingham Forest ele também não conseguiu jogar, jogou muito pouco e agora tá numa outra liga ainda mais fraca. Então, assim, acho que naquele momento com certeza, mas hoje acho que não tem nem que ser discutido, né? Hoje vai perdendo espaço, né? Perde espaço. Mas boa. Essa é uma boa discussão pra gente ter. Sim. Atacantes, né, pessoal? Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior de volta e Neymar Júnior. O que vocês acharam aí do ataque da seleção brasileira? Os jogadores que tinham convocado, senti falta de alguns nomes. Tiquinho, Vitor Roque, o Paulinho pode ter um espaço em algum momento na seleção, não sei se agora, mas ele tá fazendo muito gol no Galo, já fez 10 só no Brasileirão, então ele vem jogando bem, ele pode garantir um espaço no lugar, por exemplo, de Richarlison, de Matheus Cunha, que não vem num ótimo momento, mas eu acho que esse espaço dos dois tá mais reservado pro Tiquinho e pro Vitor Roque, que vem num melhor momento. Então eu convocaria esses jogadores, mas de resto tá 100%. Vitor Roque é uma pena, né? Vitor Roque agora só ano que vem. Que vem. Sim. Talvez nem jogue mais pelo Atlético Paranaense.
Talvez só agora No Barcelona. no Barcelona, e isso pode impactar até a seleção pré-olímpica, né, JP? Com certeza, né? Até esses nomes que o Biel citou aqui, tanto o Paulinho quanto o Vitor Roque, eles são os atacantes da seleção olímpica. Exato. Mas a seleção olímpica esse ano vai jogar agora o Pan-Americano, que tá com outro time que já saiu a convocação também. Então eles não estavam, obviamente, porque joga com um time bem alternativo. Mas é uma pena. Vitor Roque é um craque e ter uma lesão grave como ele teve agora, a gente não imagina como que pode ser a volta dele, né? Pode ser que ele volte voando, ou pode ser que ele volte com algum tipo de problema e não consiga mais talvez ter os grandes momentos que ele teve nesse ano. Mas a gente torce muito para que ele seja o camisa 9 da nossa seleção. É um grande jogador. E aí, demonstra um grande jogador, né? Sim. E aí você falar do Richarlison e do Matheus Cunha, são dois jogadores que estavam na lista do mês de setembro. Sim. Só que assim, nenhum dos dois convenceu, né? Não. Matheus Cunha pouco teve oportunidade, né? Entrou no primeiro jogo, tudo Virou bem. meme aí agora, nos últimos jogos. Exatamente. Né? O gol que ele errou lá. Exato, tá fazendo pouco gol no Wolverhampton. O Richarlison conseguiu fazer gol pelos Spurs, mas ao mesmo tempo na seleção ele teve aquele gol anulado contra o Peru. No jogo com a Bolívia ele perdeu gols muito fáceis assim para um atacante do nível dele, né? A gente fala do nível dele, porque a gente não faria, mas ele faria. Acho que eu guardava essa bola, hein, cara? Eu guardava. Jogador profissional. Fora. Acho que eu guardava aquela ali. Brincadeira, viu, Richard? Brincadeira. Brincadeira. Mas, Vini Júnior voltando, Biel, o que você acha aí do Vini de volta? Tem que estar, não tem? Tem, com certeza. Nem que falar, né? Não preciso nem comentar sobre isso. O time faltava mais aquele cara. Não é que 100% tinha escassez. O Rafinha e o Rodrigo fizeram muito bem essa função. Mas eu acho que o Vini Júnior ele tem mais essa coragem, né, de pegar a bola e ir pra dentro, de cortar e de bater pro gol, enquanto o Rodrigo e o Rafinha eles gostam mais de parar e fazer o X1 mais calculado, esperar a passagem de um jogador pra cortar e tocar ou pra cruzar na área, e falta mais aquele Vinícius Júnior que tenta buscar pra dentro da área pra sofrer um pênalti, por exemplo. Sim. Então... Fato. E assim, o Vini Júnior, acho que é um bom caso assim, da gente comentar e também discutir que, assim, cara, ele é um cara de superação, né? Se a gente fosse pegar e olhar a história do Vini Júnior, como ele saiu do Flamengo, chegou lá, o que ele tinha, não conseguia, todo mundo falava, não, um atacante que não sabe chutar pro gol, né? Essa história. E ele se transformou no que se transformou, né, JP? Sem dúvida. Pra mim, ele é hoje um top 3 ali entre os jogadores mais decisivos pra gol. Atualmente, no momento. Sim. Isso. E aí até me faz lembrar da Copa do Catar, quando naquele fatídico Brasil e Croácia, o Tite tira ele no começo do segundo tempo, sabendo que o cara é o cara que mais decide jogo no final de jogo. E aí o Brasil sofreu naquele jogo, enfim, tudo bem. Mas pensando agora, ele tá voltando de contusão, ele não esteve com a gente aí nas 2 primeiras rodadas, mas com certeza agora a dor de cabeça do Diniz vai ser: o Rodrigo foi o destaque, a gente já debateu aqui que foi o destaque daquele jogo com a Bolívia e jogou na posição do Vinícius Júnior. Agora ele vai ter que inverter, ele vai ter que ir pro outro lado, que jogou o Rafinha, pro Vinícius Júnior jogar na esquerda. Então vamos ver como que vai ser isso, mas imagina de um lado o Rodrigo, do outro o Vinícius Júnior. O Brasil tem tudo pra, dar show aí nesses 2 jogos. Sim, sim. E se a gente for pensar assim, até agora que você tá falando, a volta do Vini Júnior, ela, na verdade, o Martinelli não perdeu espaço, não foi pro Vini Júnior, né? Foi pro Rafinha, se a gente for parar pra pensar, porque o Rafinha entrou no lugar e continuou. E o Martinelli perdeu. Então, assim, essa é uma baita discussão também, né? Porque... Eu acho que ele perdeu pela contusão mesmo, porque provavelmente ele seria convocado e não o Rafinha. Mas o Rafinha também fez, um puta jogo, os dois. Sim. Ele conseguiu jogar muito bem com a Bolívia, né? Foi uma boa expectativa. E Neymar, né? Neymar no Al Hilal, mas mesmo assim, né, Biel? Sim. Neymar... não tenho o que falar, maior artilheiro, né, de gols oficiais da seleção, craque, joga muito, melhor jogador atualmente da seleção brasileira, para deixar bem específico aqui que é atualmente da seleção. E assim, acaba não tendo muitos fãs, né? Acaba tendo muitos comentaristas, muitas pessoas que são contra o Neymar por atitudes tanto dentro quanto fora de campo. Eu acho que esses comentaristas não tiveram uma carreira tão boa quanto a do Neymar.
Mas assim, opinião minha, eles podem ter a opinião deles e nada contra. Até porque o Neymar é um dos maiores, né? Que tem aí, historicamente agora, de números, ele tá se estabelecendo como um dos maiores. E é legal quando você fala assim, o pessoal não gosta dele, né? Vamos lembrar aqui, ele tem 235 milhões de seguidores no Instagram. Vou falar só no Instagram aqui, que tem 235 milhões. Se somar tudo, deve ter... Mais que o Brasil inteiro. Mais que o Brasil inteiro, assim. Então, ou seja, ele tem um apelo muito grande, midiático. Eu acho que ele é polêmico. A grande história do Neymar, e eu acho que uma das coisas que eu sempre converso, assim, que a gente sempre, aqui nós estamos numa roda de discussão, cara, o que o cara faz na vida pessoal e o que o cara faz dentro de campo tem que estar dividido. Então, assim, nós estamos falando aqui do Neymar jogador, em que, assim, de verdade, Neymar, somos fãs, assim, nós somos fãs seu, assim, pra caramba, o tanto que você joga bola. E, assim, acho que é um cara super decisivo, sempre o cara teve aí essa expectativa de cai, mas é só você olhar lá em Belém, né, João? Se a gente pensar aqui, JP, em Belém, todo mundo falava, ninguém gosta da seleção. Neymar não chama, ninguém gosta do Neymar. Olha, vê na internet e vê as imagens, você tava lá, né, JP? Sim. Pensa aí, né, cara, o que ele traz dentro de contexto, assim, né? Cara, é aquilo que a gente sempre fala, né? Lá em Belém, eu via crianças com a camisa do Al Hilal. Eu nunca tinha visto uma camisa do Al Hilal aqui. E aí lá em Belém eu vi uns 3 moleque mesmo com a camisa 10, Neymar, Al Hilal. Cara, é isso. Eu acho que é uma identidade. E infelizmente hoje com a internet também os haters gostam de polemizar as coisas, né? Mas assim, obviamente cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar dentro do campo esportivo e é isso que você falou. Acho que fora de campo ele faz o que ele quiser, desde que não comprometa o jogo que ele vai jogar seguinte, né? Então acho que ele tem que ter essa cultura de priorizar o jogo, mas fora da época de jogo, a vida é dele, cada um é cada um. E vamos pensar, né? Imagina, né? Isso é mais da nossa época aqui, né, Biel? Mas Romário, por exemplo, imagina o Romário nessa época de redes sociais. Ele estaria, talvez, sofrendo, assim, também esse apelo. Teria, pra mim, acho que essa quantidade toda aí de gente seguindo, mas mesmo assim teria. E é igual você falou, né? Tem comentarista falando aí do Neymar e tudo mais, que eu acho que é telhado de vidro, né? Pra mim, tem muita coisa aí que é dita e que algumas pessoas têm falado que não faz sentido nenhum, né, Bel? Eu acho que é isso que você tá trazendo aqui pra mesa. Atualmente ficam... eles trazem de volta esse assunto do Neymar é cai-cai, o Neymar é cai-cai, mas se você for assistir de novo aquele lance do gol contra a Croácia, o Neymar ele tira muito bem do goleiro, mas naquele momento ele tem uma dividida com o goleiro, ele poderia muito bem ter se jogado no chão e poderia não ter marcado o pênalti, o juiz. Então ele tira do goleiro, ele tem uma dividida, perde o equilíbrio, recupera e chuta pro gol. Porque se fosse em 2018, por exemplo, ele se jogaria e o juiz poderia não marcar o pênalti. Então, o Neymar, ele levou muito essas críticas pra cabeça e falou, o que eu posso mudar? E mudou. Tanto que tiveram vários lances que o Neymar poderia ter se jogado e não se jogou pra tentar fazer a bola rolar. Por exemplo, aquele lance que ele tira 5 lá em Belém. Isso, ele o grande gol, né? Ele poderia ter tentado tirar do goleiro e se jogar no chão. Sim. Não, fato, eu acho que assim, o Neymar é um cara que vai ser perseguido por esse estigma aí o tempo todo e assim, obviamente que ele tem culpa disso também, né? Assim, obviamente. Mas, cara, o que ele carrega de resultados e conquistas já diz por si só. Sim. É um baita jogador, é um baita craque. E eu nem quero comparar Neymar com ninguém, né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, o Messi, ali depois da Copa de 2014, principalmente depois das Copas América 15 e 16, ele praticamente tinha pedido saída da seleção da Argentina porque ele estava sofrendo uma pressão muito grande, né? E aí já era o Messi, que é esse cara que tinha um monte de bola de ouro, uma história fantástica, tinha conseguido levar a Argentina, que há muitos anos não chegava numa final de Copa, depois de 24 anos 2014. Foi jogar 2014, perderam um jogo, um fatídico gol no final da Alemanha, 1-0, e mesmo assim sofreu. E o Neymar não conseguiu levar o Brasil nem para uma semifinal, né? Porque ele saiu na Copa de 14 nas quartas de final. Beleza, o jogo já estava meio que decidido, mas ele não pôde jogar a semifinal. Mas assim, acho que o Neymar, ele agrega muito à seleção. E todo programa a gente fala dele, né? É porque justamente ele é o principal jogador. Mas o Neymar é um cara que merece esse destaque, né? E assim, é o que a gente espera. Agora, na próxima rodada, nós estamos falando aí de Venezuela e Uruguai.
Então, falando agora dos jogos aqui, o que você... Pra gente não esticar na Venezuela. Qual o placar da Venezuela? Brasil e Venezuela? Ah, cara, vou pensar nos 4-0 aí. Um placar tranquilo. 4-0? Você, Biel? Leu minha mente. 4-0. Calor de Cuiabá, o time ajeitado, todo mundo falando que o Diniz é um revolucionário do futebol, todo mundo a favor do Diniz, todos os jogadores falando muito bem dele na seleção. Eu espero que a seleção jogue, faça um 4-0, pelo menos 3 gols de diferença na Venezuela. Eu acho que é o que tem que ser o placar que tem que ser pra força da seleção brasileira e a força da Venezuela. Boa, perfeito. Eu vou no 5-0. Eu vou no 5-0 e ainda vou com diversificação de jogadores fazendo gol. E vocês? O que vocês acham aí? Brasil e Venezuela. Qual a opinião? Próximo jogo depois da Venezuela, Uruguai e Brasil. E aí, antes de mais nada, é importante dizer, né? Teremos novamente JP fazendo in loco. Sou canarinho internacional, né, JP? Dessa vez a gente tava pensando, vamos mostrar o bastidor da torcida no Brasil de novo ou vamos ver uma experiência fora, até pra ver a torcida brasileira, que com certeza vai estar em grande número lá em Montevidéu. Então a gente acabou decidindo ir pra lá pra poder acompanhar essa rodada, né? Um jogo grande, um jogo difícil. E vai ser legal, porque vai ser uma experiência diferente pra gente poder ver o outro lado também, né? Já foi Montevidéu, João? Não, já fui, mas não pra ver jogo, né? Nunca vi jogo lá, sim. Não, vai ser a primeira vez. Já foi lá, Bel? Já foi lá? Não, nunca cheguei a visitar Montevidéu. Boa. E é um estádio emblemático, né? O palco da primeira final de Copa do Mundo. É onde... É a cidade onde o Brasil fez o seu primeiro jogo em Copa, lá no estádio Parque Central, que é o estádio do Nacional. O Brasil jogou com a Iugoslávia, com a antiga Iugoslávia, e perdeu de 2-1. Foi lá. Então, assim, é onde tudo começou, onde a história da seleção em Copa do Mundo começa, né? Então vai ser bacana visitar a cidade. E o lugar é muito bacana, né? Onde fica o estádio, toda a história ali. Ele tem um clima, né? Sei lá, um estigma bem bacana. Acho que vai ser legal. Você, Biel, você acha o que desse jogo? Brasil e Uruguai, né? Você já falou um pouquinho, mas o que você espera do Uruguai exigir do Brasil? Tem alguma coisa assim que a gente acha? Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, espero que ele exija mais da gente, porque a gente tá precisando ser exigido também para ser testado nesse período de eliminatórias. Mas na eliminatória passada o Brasil ganhou de 4-0 lá dentro. Pois é, esse é que é o foda, né? Porque isso que eu ia falar, porque se você para e pensa assim, se depois a gente bateu 4-0 lá, então você imagina, tem que ter esse balanço, né, Biel? O que você pensa aí? Eu acho que Brasil e Uruguai vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo apertado pro Brasil, jogar lá em Montevidéu, no estádio do Uruguai. O Brasil acabou tomando muito aperto pro Peru, em Lima, como visitante. Então, como mandante, o Brasil jogou bem em Belém, mas... Até rimou, né? Mas Boa, verdade. Lá em Lima tomou um aperto do Peru, ganhou de 1-0 com gol no final. Então acho que vai ser um jogo difícil. Por mais que o Brasil na última eliminatória ganhou do Uruguai de 4-0 lá, eu acho que em Montevidéu esse ano vai ser um jogo diferente, porque é um treinador novo, é um time novo, é uma geração nova do Uruguai que ganhou a Copa do Mundo Sub-20, né? Então, vem uma geração nova da seleção uruguaia. Então vai ser um jogo apertado e difícil, principalmente sendo visitante. Vou até fazer um parênteses em cima disso. O Uruguai é um país para ser estudado, né, JP? Sério mesmo. Tamanho... Qual que é a população do Uruguai? Tem em torno de 3 milhões. 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. A renovação que eles têm o tempo inteiro de jogadores, como é que eles conseguem fazer. 3 milhões é um pedaço, é Belo Horizonte, é o tamanho desse assim. É uma região de São Paulo. É uma região de São Paulo. Se pegassem todos os cangurus da Austrália pra acabar batendo em cada habitante do Uruguai, cada habitante teria que cuidar de 10 cangurus. Então acaba sendo Existem 30 milhões de cangurus lá? Muita gente. Tem certeza? Não, mas tem muito canguru. Muito canguru. Depois a gente pesquisa. Eu também não conheço nada de animais, eu sou Mas não é 1 para 1. Isso eu sei, não é 1 para 1. Então, assim, eu acho que o Uruguai é um país sem estudar, né, JP?
Cara, eu acho que assim, o Uruguai é o berço do futebol, da Copa do Mundo, né? Porque quando eles ganharam as duas Copas lá no 1930 e depois aqui no Brasil em 50, eles já vinham também de um bicampeonato olímpico, né? Então, assim, mesmo. como que um país na época devia ter menos pessoas, né? Se bobear, sim. Menos, não né? Menos faço que ideia, 3. mas... E já tinha ganhado 4 grandes títulos ali num intervalo de 30 anos, né? Então, assim, concordo contigo, é um país que respira futebol, né? Você vê a garra, o jogo do Uruguai. Se a gente for olhar agora o sistema do Bielsa, que é o atual técnico, que é um argentino, excelente treinador, ele tá jogando 4-5-1. Ele deixa o Darwin Núñez como fixo lá na frente e monta o time pra bola chegar até ele. Mas ele não fez nenhum gol até agora nas eliminatórias. Sim, os 4 gols que o Uruguai fez, 2 do Dela Cruz, 1 do Valverde e teve mais um aí que eu não me lembro, mas não foi o Núñez. Não foi o Núñez. Então, assim, é a forma que o Bielsa tá encaixando, que eu acho que ele colocou o Leeds, que foi o último time que ele treinou lá na Inglaterra, antes de vir pra seleção. Então, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Brasil ganha também. Eu tô apostando aí num 2-1, alguma coisa nesse sentido. Vai ser um jogo mais pegado, mas, assim, o Brasil tá... acreditamos que ele tá sobrando em cima do que o Uruguai vem apresentando, mesmo esse jogo contra a Bolívia tendo sido abaixo do que a gente esperava, mas, cara, contra o Peru, verdade, desculpa. Contra o Peru, contra a Bolívia foi 5-1, né, pô? Foi Regravação. A Bolívia podia ser 10, né? Podia ser 10, Contra o Peru, o jogo foi mais complicado. Então, assim, acredito, assim, eu espero que contra o Uruguai seja difícil, mas também seja uma vitória aí pra gente trazer pra casa mais 3 pontos. Mas assim, o Uruguai, né, a gente fala um pouquinho da Venezuela, o que ela já fez nessas eliminatórias. O Uruguai, ele começou jogando em Montevidéu contra o Chile, ganhou de 3-1. E aí acho que assim, foi um jogo meio que equilibrado. O Uruguai criou mais chances, mas em termos de domínio de jogo, foi um jogo 50-50. Não teve, assim, uma predominância do Uruguai na proposta do jogo. Aí depois foi jogar na altitude, em Quito, contra o Equador, que para mim, ali, junto com o Brasil e a Argentina, é o terceiro país mais forte para poder chegar na Copa, porque manteve a base do Catar também, né? E ali o Uruguai já sofreu um pouco, porque subiu o morro, porque foi um jogo... O Equador impõe muito fisicamente, né? Então, acabou sentindo e acabou perdendo de 2-1. E aí, o Brasil vai jogar com o Uruguai na segunda janela. Antes disso, o Uruguai vai de novo subir o morro e vai pegar a Colômbia. E aí, cara, vai ser provavelmente... a gente acredita que lá ele pode arrumar um empate, pode... até perder o jogo. Então ele vai chegar um pouco pressionado para jogar com o Brasil também. Então, hipoteticamente, se ele fizer um ponto, vai para 4 e depois pegar o Brasil ganhar também deles, o Brasil já vai para 12 e eles ficam com 4. A gente já começa a abrir de um time que a gente sabe que ali é top 5, né? Sim, é verdade. É um time que... é um time que é muito novo, mas que quando foi pra altitude não conseguiu ganhar, porque a altitude ele exige muito do físico do jogador. Quando a gente vai analisar as seleções de altitude, por exemplo, o Equador tem, de que eu me lembro, dos 3 jogadores principais, os 3 são extremamente fortes fisicamente. O Ener Valencia, que tá jogando no Inter, que é forte, o Stupinhan, que é lateral, que também é extremamente forte, e o Caicedo, que chegou no Chelsea esse tempo. Então os 3, eles são fortes fisicamente. Então são seleções que são difíceis de bater, mas assim, quando o Uruguai ele joga sem ser na altitude, acaba sendo uma seleção mais... que é mais forte, né? Mas não é aquela seleção que tá impondo respeito como colocava antes, né? Boa. Placar do jogo, Biel. Placar do jogo. Acredito que seja um 3-1 pro Brasil. Você já tá perto? Eu falei 2-1, né? Então a gente tá achando que vai tomar um gol. Eu tô mais pro 3-0, hein? Brasil? 3-0, não sei, mas... difícil não tomar um gol do Uruguai, né? Mas sim. Você acha que o Suárez joga? Vocês acham que o Suárez joga? Suárez, cara, assim, se a gente for pensar, ele não esteve na primeira lista de convocação. A segunda, e curiosamente o Uruguai ele solta a lista já na semana do jogo. Sempre, né? É sempre muito em cima do jogo. Então, assim, a gente não sabe. Mas o que acontece é que o Grêmio já foi informado
pelo Bielsa é que o Soares não será convocado. E do Grêmio vai ser convocado o meio-campista Carvalho. Então, se nada mudar, o Soares não vai estar nessa lista também. E aí já é um indício daquilo que a gente falou também no último episódio. Soares já está no final de carreira. O Uruguai está apoiando aí uma renovação. Acho que trazendo esses jogadores mais novos, dando oportunidade para o Darwin Núñez, que é um cara que está no Liverpool. Então, assim, a gente está imaginando que, de fato, a era Soares para a seleção ela acabou. Uma pena, porque ainda é um jogador que eu acho que nesse começo de eliminatórias poderia estar. Né? Talvez até a questão física, né, João? Talvez eles já estão pensando na Copa, Sim. né? Porque o Soares é um jogador muito bom e que eu acredito que o Soares deveria pelo menos ser convocado, ou o Cavani. Tem um jogador mais experiente para dar aquela experiência de Copa para os jogadores mais novos. Por exemplo, o De La Cruz jogou 2 Copas, o Valverde jogou a última só. Então eles têm pouca experiência, enquanto o Soares já jogou pelo menos 3 Copas, 14, 18 e 22. O Soares jogou 4, né? Jogou 2010 também. Sim. Quem não lembra da defesa dele? A gente até falou no último, não foi? Sim, exatamente. Jogão lá, defesa com a mão, vai ficar marcado na história. Coloca aí também seu palpite para Uruguai e Brasil, quanto que se vocês acham que vai ter gol, se vocês não acham que vai ter gol. E gostei, assim, acho que é um bate-papo assim, envolve aí, participa, a gente, traz pra gente também indicações. A gente tá chegando ao fim aqui do 3º episódio, né? Estamos no finalzinho aqui dele já, mas a gente te espera aqui no dia 17/10, depois que fechar essa rodada, a gente volta de novo aqui com o episódio para falar um pouco de tudo, como é que foi. E vamos deixar as mensagens aí, vamos fazer um fechamento. O que mais que vocês querem trazer aí? Eu acho que eu só queria trazer um retrato aqui que a gente não falou, mas que teve agora um período de experiência da seleção feminina, que o novo técnico, Arthur Elias, ele convocou as jogadoras, já pensando e visando as Olimpíadas do ano que vem. Não tivemos jogos, mas foram 10 dias para poder montar o time, para dar a nova cara do treinador. E é interessante falar porque a dupla que jogou, que deu muitas alegrias pro Brasil, tá de volta, né? Que é a Cristiane e a Marta. Verdade. Então a gente acredita que agora, em outubro, ele vai fazer uma nova convocação, novembro mais uma. Então talvez a gente tenha jogos também para poder falar das meninas, já visando aí as Olimpíadas do ano que vem. E assim, acho que vai ser a última chance mesmo da Marta e da Cris, né? Então tomara que dê esse encaixe de novo, que as peças novas ajudem, porque o Arthur Elias é um treinador extremamente capacitado, né? Ele conseguiu conquistar muita coisa alto, né? Com o Corinthians, então quem sabe é o cara que a gente precisa pro Brasil conseguir essa medalha de ouro. Concordo. E um outro ponto também que eu acho que vale agora para outubro, a gente vai estar de olho e vamos estar falando aí no nosso Instagram. Quem não tá seguindo, segue a gente, porque a gente vai trazer também informações do Pan-Americano com essa seleção. Eu queria pelo menos dar uma pincelada, porque saiu a convocação da seleção Pan-Americana. Não só aqueles jogadores que são principais, né, que são do holofote do Brasil, e que são aqueles jogadores que são mais alternativos. A gente poderia dar uma pincelada, falar um pouco, porque assim, é uma competição que o Brasil não foca muito, mas que acaba sendo um pouco importante. Não, e a gente pode, foi ótima essa pincelada, Biel, e a gente pode falar no próximo episódio também um pouco mais, com detalhe, assim, trazer um pouco mais de insumo em cima da seleção pan-americana, pra gente focar também nesse aspecto. Gostei muito, JP, de você trazer a seleção feminina, a gente aqui vai falar da seleção como um todo, então seleção feminina, seleção masculina, seleção pré-olímpica, seleções de base, a gente também vai trazer muita coisa aqui. É super importante conectar, e até mesmo pra cada vez mais as gerações aí do Biel, tudo isso se conecte pra gente conversar em cima disso. Bom demais, acredito que foi mais um encontro super legal aqui, esse bate-papo aqui super informal e falando assim de uma maneira bem bacana. Biel, dá sua mensagem final aí do episódio de hoje. Agradecer a Deus pela essa oportunidade, agradecer minha família, todo mundo aí que tá em casa assistindo. Um beijo pra vocês. Agradecer a vocês também por essa oportunidade. Agradecer de novo. Mais um episódio. Tá dando certo. E... quero ver a geração sua seguindo a gente no TikTok, hein, Biel? Você tá sentindo falta, hein, galera? @soulcanarinho no TikTok. Pô. Sigam lá, porque
no caminho aí, porque a gente tá com poucos seguidores ainda. A gente é usuário leigo de TikTok, mas, pô, a sua turma, né, Biel? Vambora, né? Segue a gente lá, pessoal. A gente tá nas redes sociais principais aí, vambora. JP, mensagem final aí também. É isso aí, João. Pô, é muito bom aqui, passa muito rápido, né? A gente vem aqui com a ideia de fazer, de conversar, de trocar ideia, e quando vê o tempo já tá acabando. Mas queria também agradecer a Deus aí novamente pela oportunidade da gente estar aqui, trocando essa ideia, assim, conversando bastante e trazendo opinião aí do que a gente imagina que possa ser o futuro da seleção agora nos próximos jogos. Quero mandar um abraço lá pros meus amigos, pra minha família, pra minha esposa, pra minha filha Luana e pro meu irmão, que ele tá dando uma grande força aí sempre também nas redes sociais. Um grande abraço aí. E é isso, e vamos por mais. Acho que a agenda desse ano a gente já tem em mente o que vai vir aí nos próximos 2 meses e estamos felizes. Vamos seguir. É isso. É um projeto de coração mesmo, de torcedor para torcedor, é uma ideia, uma sensação que a gente quer passar para todo mundo do amor que a gente tem pela seleção brasileira. E é isso que você falou, né, JP? Passa muito rápido, espero que para vocês também esteja saboroso aí, esteja divertido de acompanhar. Deixo aqui também um beijo para minha família, para minha esposa Melina, para minha filha Lara, para todo mundo, para os meus amigos também. Obrigado pelo apoio. Continua seguindo a gente aqui nas redes sociais, por favor. Ajuda a gente aí, esse projeto aí para frente, e a gente espera muito mais. Tema de seleção brasileira é leve e tem muita coisa para falar. Bora lá, pessoal. Vamos juntos. Até a próxima. Vamos nessa. Sim, eu acho que vai ser um jogo difícil pro Brasil. O Brasil joga bem, joga arrumado, mas contra o Peru, por mais que foi na altitude, né? Não, corta. Lima não é na altitude. Não. Então volta. Lima é nível do mar. Lima é nível do mar. Então volta. Eu falei voltando. do Uruguai. Sim, voltando. Calma aí, deixa eu aproveitar e tomar uma água aqui. Relaxa. Eu falei, pô, Lima, aí eu lembrei da praia, e eu falei, não. Tranquilo, manda voltando.